Glória a Deus, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Gostaria que você se colocasse de pé e vamos exaltar o nome do Senhor, vamos buscar a sua face, buscar a tua glória, buscar a tua santidade, amém? Glória a Deus por isso, seja bem-vindo neste lugar, Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai querido, Santo Espírito de Deus, o Senhor está presente neste lugar, Senhor. Eu te agradeço e oro a Ti, Pai, neste momento, para que o Senhor venha ministrar, venha falar conosco, Pai, venha derramar do Teu doce e amado Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Deus, eu te glorifico, eu te exalto, Pai, a Ti pertence toda a honra, toda a glória. O Espírito Santo do Senhor esteja sobre nossas vidas, esteja sobre minha vida, Senhor. Eu te glorifico, Pai, e te exalto, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de revelação, um Deus vivo, e que fala conosco, Senhor, o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será o meu Deus, em quem eu confio, a qual eu entrego o meu coração, Senhor, perante Ti neste momento, para ministrar a Tua palavra, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, Deus, a Tua palavra diz que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus crendo, recebereis. E eu peço, Senhor Deus, a revelação da Tua palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Pai, eu te peço entendimento das Escrituras ao ministrar a Tua palavra, Senhor. Abra, Senhor Deus, o meu entendimento. Eu abro o meu coração, Pai, para receber mais do Teu Espírito Santo de revelação para falar à Tua igreja, Senhor. Deus, que o Senhor venha ministrar neste culto, que venha o Teu Espírito agir neste lugar, Pai. Venha curar as pessoas que estão doentes, venha sarar as pessoas que estão enfermas, Senhor. Pai, Senhor, eu não sei como as pessoas entraram aqui neste lugar, não sei como você está, mas, Senhor Deus, eu sei que o Senhor vai fazer algo diferente, vai nos encher e vai nos transformar para sairmos daqui cheios da Tua glória, da Tua cura, da Tua majestade, do Teu santo nome, Senhor. Pai, nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de nossas vidas, Pai, a qual depende totalmente do Teu Espírito de sabedoria, Pai, para ter entendimento das Sagradas Escrituras, da Tua palavra e direção do Teu Espírito, Senhor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor me use poderosamente, Pai, ao ministrar, a passar as horas aqui, passar os minutos, os segundos, Pai, a cada palavra, Senhor Deus, cada versículo que for aberto, for dito, Senhor Deus, seja como uma palavra de fogo, Senhor Deus, nos meus lábios, ó Pai querido. Deus, que o Senhor, Pai, possa fazer algo diferente aqui nessa tarde, Senhor. Pai, Senhor, não é mais um culto costumeiramente como estamos acostumados, Pai, Senhor. Mas, Senhor Deus, a Tua palavra se renova a cada manhã, a Tua palavra se renova a cada dia, Senhor. A Tua palavra é apta para ensinar, para corrigir, Pai. Que a Tua palavra é a espada do Espírito, Pai, para nos guiar a toda a verdade, Senhor. Senhor Deus, desde já eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, ministrar, venha estar neste lugar. A porta da igreja está aberta para que o Senhor entre o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Senhor. Pai, a porta está aberta, queremos estar à vontade neste lugar, queremos que o Senhor esteja à vontade, Pai, falando, tomando direção, Senhor Deus, totalmente deste culto para Ti, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, eu lhe peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam guardando, Pai, as pessoas e este lugar. Deus, que o Senhor repreenda, Pai, Senhor Deus, toda ação maligna, todo espírito maligno do mal, das potestades das trevas não prevalecerão na Tua santa igreja, Pai. Este lugar é casa de oração, casa de adoração a Deus, Pai, e aqui queremos ministrar este culto para o Senhor. Pai querido, se houver alguma manifestação demoníaca, Senhor Deus, agora, em nome de Jesus, bate em retirada, porque você não tem espaço aqui neste lugar, Satanás, e eu ordeno em nome de Jesus, Satanás, saia deste corpo, saia deste lugar, em nome de Jesus, que aqui habita o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos às palavras, a palavra da vida e da verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vou até pedir para que vocês pudessem sentar-se aqui na minha frente, por favor. Sente-se aqui, por gentileza. Arabaxere canta labanaias. Por favor, se puder sentar aqui. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por vocês terem vindo. Como eu sempre digo, e não sei se vocês já estão cansados de ouvir isso, mas
Vocês vieram, a presença de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Se vocês vindo ou não vindo, eu estaria pregando do mesmo jeito, da mesma maneira. Não sei se vocês já ouviram eu falar isso, mas eu não me importo com as cadeiras vazias, com a quantidade de pessoas que há. Eu prego assim mesmo, da mesma maneira, ok? Estou pregando para mim e para os anjos que estão aqui guardando a minha vida, e eu sei que eu estou no melhor lugar que Deus quer que eu esteja. Eu não posso ficar olhando para as circunstâncias, olhando para o nada, para o vazio, ficar desanimado e abatido porque eu vou pregar só porque tem pessoas na igreja. Eu não vou pregar porque não vem pessoas na igreja. Então o culto é avivado, é tremendo, há uma grande festa porque a igreja está lotada e hoje vai arrebentar, e quando não tem ninguém o pastor não prega nada, fica murcho, porque ele prega para multidões. Ele tem que pegar para si mesmo, ele tem que ser edificado na palavra, ele tem que saber que ele depende de Deus, e eu estou aqui dependendo de Deus. Se Deus me chamou para abrir essa igreja, eu vou abrir e vou pregar como Deus me chamou, independente das pessoas que estão aqui, porque quem envia vocês até a igreja é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso ir na casa de vocês e bater na porta da casa de vocês e arrastar vocês obrigatoriamente para a igreja, pegar vocês à força. A palavra de Deus diz que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Se vocês estão aqui é porque o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração para você ouvir isso. E Deus quer falar com você, Deus quer falar no teu coração, e eu quero que você abra teu coração nesse momento para receber mais de Deus. A palavra de Deus diz: chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Você veio aqui para a igreja para buscar não o pastor, não buscar a mim, mas buscar o Espírito Santo, para buscar a Deus, para ter intimidade com Deus. E a palavra de Deus diz exatamente isso que vocês estão fazendo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A palavra de Deus: buscar o Senhor enquanto se pode se achar, enquanto está perto, invocar-o enquanto está perto. E nós temos essa oportunidade de ainda de estarmos aqui nesse mundo tão terrível, tenebroso, maligno, mas nós podemos ainda assim invocar o nome do Senhor para Ele nos guardar, para nos dar direção. Qual o passo, qual a decisão que devemos tomar para saber qual é a vontade de Deus? Nós precisamos dar um passo de fé, um passo de não abrir mão do Senhor. O Senhor não abriu mão de nossas vidas, o Senhor nos resgatou, Ele nos tirou das trevas, Ele abriu seus braços, Ele carregou a sua cruz por nossas vidas. Ele tem um significado, sabe? Para muitas pessoas, Jesus não tem nenhum significado. Você fala de Jesus para as pessoas, ou é religiosidade, ou é incredulidade, ou não tem nenhum significado. Mas para Deus, ainda assim que essas pessoas não acreditem nele, Deus ainda acredita em você, acredita naquelas pessoas que ainda nem acreditam nele. Jesus, sim, ele sabia o seu propósito, sabia porque ele morreu na cruz, ele sabia o que ele estava fazendo, e ele não desistiu de você. Ele trouxe você para resgatar, ele falou assim: vale a pena pagar o preço. Quando ele estava lá na cruz e disse: está consumado, tudo acabou, tudo se fez, é porque a obra está completa e não foi incompleta. A nossa vida aqui nessa terra não é incompleta. Ainda que a nossa vida seja passageira, nós somos peregrinos nessa terra, nossa vida aqui na terra não é incompleta. Não sabemos, aí a pessoa pode morrer no seu auge da sua juventude, ou no auge da sua ainda quando criança. Não sabemos a idade que vamos morrer, mas todo o propósito de Deus é firme, é fiel e é verdadeiro. E Deus tem o controle de todas as coisas para aqueles que o amam, que o buscam. Ainda aquelas pessoas que não amam, não buscam a Deus e deixam Deus para lá, ainda assim Deus ainda se fez presente nessa terra. Jesus Cristo carregou sua cruz para dizer que vale a pena, por ainda aqueles que não creem nele. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Tiago. Canarabaxere canta labanácia. Vale a pena. Glória a Deus. Livro de Tiago, capítulo 4. Aleluia. É tempo ainda de você buscar a Deus. Sabe, eu não sei se você está desanimado, se você está triste, se você já não tem mais forças para orar. Sabe quando você já tentou de tudo, de todas as maneiras humanas, e ainda sacrifícios humanos, de você fazer alguma coisa para que a situação mude e nada mude? Você já tentou de tudo, você talvez já tenha feito jejum, orações, campanhas nas igrejas, campanha de 7 semanas, 7 meses, eu não sei, 7 dias, eu não sei, não sou contra campanhas na igreja, não sou contra, mas
Sabe quando você já tentou tudo de tudo e você já perdeu as esperanças? Mas eu quero dizer para você que Deus não perdeu as esperanças. Deus ainda acredita em você. Deus ainda te dá força. A Bíblia diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão. Os que esperam em Deus é confiar em Deus. Esperar em Deus é você confiar em Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 8, Tiago 4, 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A limpar as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Versículo 9 diz: senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Versículo 10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 8, diz: olha para mim aqui, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Você precisa dar um passo. Sabe quando você se converteu ao Senhor? Quando você se chegou a Deus, qual foi a condição que você se chegou a Deus? Qual foi a condição que você teve que fazer para você chegar a Deus? Deus resgatou o teu coração, Deus resgatou a sua vida, mas você teve que dar o passo, e a Bíblia diz, em Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E isso é uma condição que você precisa dar o passo de se chegar mais uma vez para Deus, e não desistir de Deus, nem dos seus propósitos, nem das suas orações. Não desista, porque o tempo ainda não acabou. Você está vivo, você tem pernas, você tem olhos, você tem braços, você tem corpo, você ainda tem saúde. Ainda que você esteja com dores e ainda fala assim: estou com dor disso, dor daquilo, mas você ainda está vivo de alguma maneira. Eu não sei se você é paraplégico, se você é tetraplégico, se você tem algum osso quebrado na sua vida. Eu não sei quais são as feridas da sua vida, mas mesmo assim Deus ainda tem um plano para você não desistir, porque você ainda está vivo. Enquanto seu coração bate, enquanto sua mente funciona, ainda é tempo de você chegar-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A limpar as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Nós precisamos de uma condição de nos chegarmos a Deus. Sabe o que acontece aqui no versículo 8? Que se nós não nos chegarmos a Deus, Deus não se chegará a nós. Será que Deus é tão distante de nós? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança em Gênesis capítulo 1, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Será que é tão distante assim de alcançar a Deus, de se achegar a Deus? Não é distante, não é impossível. Talvez você possa olhar para o céu e falar assim: eu nunca vou conseguir chegar até o céu. Mas Jesus Cristo, Ele diz que Ele é o intermediador entre Deus e os homens. E não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus a não ser por mim. E é por isso que nós nos achegamos a Jesus Cristo. Nós dependemos dEle pelo sacrifício humano, espiritual, físico de Jesus, o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Derramou seu sangue santo e precioso. Ele se diz, e Ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O seu sangue como Cordeiro Santo que nos traz a paz, que nos tira todo o pecado. E Ele diz que nós nos achegamos a Ele, chegamos a Deus, e os nossos pecados serão perdoados. Não sei a multidão de pecados que tem te acusado. Eu não sei o que o diabo tem falado para você, coisas do passado. Eu não sei o que o diabo tem te tormentado dia e noite na sua família. Se tem algumas pessoas te acusando, mas eu digo e falo que Jesus, Ele está de braços abertos para você. Jesus Cristo, Ele sempre está de braços abertos para você. Não teve ninguém nessa história da Bíblia, nem no Novo Testamento, nem no Velho Testamento, qualquer deles que se chegaram a Deus, nenhum deles Deus o lançou fora. Não importa como você está, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus Cristo, Ele ama a sua vida. Não há amor maior do que esse no mundo, na face da terra. Nem existirá um amor maior do que esse, do que o próprio Jesus Cristo, de braços abertos, como amigo, como filho, como irmão, seja como for. Jesus Cristo, Ele veio na terra para nos redimir, nos tirar do pecado, para dizer que Ele era o Salvador e que nós nos acheguemos a Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. No versículo 9 de Tiago diz assim, capítulo 4, senti as vossas misérias, lamentai e chorai,
Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Isso parece até confuso de dizer. Sentir as vossas misérias, lamentar e chorar. Converter o vosso riso quer dizer que você está alegre em pranto e o vosso gozo em tristeza. Isso quer dizer, sabe o que? É jejum. Jejum e oração para você buscar a Deus, para você ter intimidade com Deus. Sabe quando você passa muito tempo jejuando, a sua alma fica triste, o teu corpo fica abatido porque necessita de algo físico. Ele diz aqui que o vosso gozo em tristeza. Não estou falando de alegria espiritual, mas você pode jejuar. E quando você jejua, você tem mais intimidade com Deus, você mortifica o seu pecado da carne, você mortifica o seu corpo físico quando você jejua, você derruba os sofismas que estão te prendendo, as cadeias que estão te prendendo começam a cair por terra e você se torna livre. E a Bíblia diz o vosso gozo em tristeza, porque haverá grande alegria na sua vida. Completando o versículo 10, aí você pode ver que humilhai-vos é quando você está jejuando, você está se humilhando perante Deus, você está submetendo seu corpo, sua alma e seu espírito totalmente ao Senhor. E ele diz humilhai-vos perante o Senhor, é jejuai perante o Senhor, coloque o seu rosto no chão, comece a clamar a Deus, chegue-se a Ele, e Ele vos exaltará. E a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, abra ali, Deuteronômio 28, no começo da Bíblia. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Em Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Em Tiago capítulo 4, versículo 10, Tiago 4,10, ele diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E eu quero completar isso com Deuteronômio 28, capítulo 1, Deuteronômio 28, versículo 1, diz assim, que Ele os exaltará sobre todas as nações da terra, quando você ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. A Bíblia diz em Josué capítulo 1, medita no livro dessa lei, na Bíblia, de dia e de noite, então fareis prosperar o seu caminho. Meu irmão, minha irmã, você quer ser próspero? Comece a meditar nas Escrituras, comece a buscar a Deus enquanto pode se achar, comece a clamar ao Senhor, porque você vai encontrar, e a Bíblia diz e nos garante que é fiel e verdadeiro, e que Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Sabe, eu não sei como você está se sentindo humilhado por você estar desempregado. Não sei se você está sendo humilhado porque você tem uma enfermidade. Eu não sei se você está sendo humilhado porque você tem uma lepra. Eu não sei o que as pessoas têm te excluído da sociedade porque você é pobre, que você não tem dinheiro. Eu não sei o que você passa na sua vida, no teu coração, mas todas essas coisas, quando você se humilha perante o Senhor nos garante que se nós obedecermos, se nós ouvirmos, o Senhor nos exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor te dará sabedoria para você fazer todas as coisas corretas e verdadeiras, e Deus é fiel para colocar tudo em tuas mãos e fazer tudo próspero. Aquilo que estava perdido, aquilo que foi roubado, será restituído na sua vida. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus quer fazer algo na sua vida, Deus quer transformar a sua vida, e quantas vezes você já ouviu isso? Deus vai mudar, Deus vai fazer, mas é verdade, precisa de você, depende de você, não depende de Deus, depende de você dar o passo, você precisa chegar-vos a Deus. Quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus Cristo, as pessoas perguntaram para mim, você aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador na sua vida? Eu poderia ter dito não, mas dependia totalmente de mim, depende de você. Então você dá um passo, você vai até a frente, lá no púlpito, na igreja, ou na sua casa, você se ajoelha aí mesmo, onde você está, e fala, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim, Senhor, como diz aquela canção, faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mas tudo depende de você. Deus sempre esteve ao seu lado, você que abandonou a Deus, você que deixou a Deus, você que parou de orar, você que deixou de clamar, você parou de jejuar. Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não passa 2, 3 horas orando, com o joelho no chão, orando, clamando, buscando ao Senhor? Como você quer que sua vida mude se você está parado, está estagnado? A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você precisa se chegar a Deus para essa situação mudar. Você pensa que você vai ficar com a bunda sentada no sofá vendo a televisão e Deus vai mudar a sua vida?
É tempo de você sair desse sofá, começar a colocar o rosto no pó, o joelho no chão e começar a orar e buscar ao Senhor. E Ele se achegará a vós. Pode ter certeza que você vai ouvir a voz de Deus e você vai meditar nessas escrituras, vai jejuar, e a Bíblia nos garante que todas essas coisas o Senhor nos exaltará sobre todas as nações da terra. E Ele diz em Deuteronômio 28, versículo 2, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Eu posso falar para você que você é um cristão, você é uma cristã. Você ouve louvor, você ouve pregação, você ouve pastor, você ouve profeta da igreja, você ouve pessoas, profecias e promessas, mas eu posso dizer que você ouve todo mundo, mas você não tem ouvido a Deus. Você ouve todo mundo, você fica acomodado, sentado, só esperando que as coisas aconteçam, mas você não tem ouvido a Deus. Você quer verdadeiramente ouvir a Deus, você precisa se achegar a Ele. A Bíblia diz, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 29. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Assim diz o Senhor, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, que esperais. Na verdade, nós não sabemos o que Deus pensa a nosso respeito. Muitas vezes nós queremos colocar o nosso pensamento, a nossa condição, aquilo que queremos colocar na mente de Cristo. Nós somos sujeitos e submissos à autoridade espiritual de Cristo Jesus, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, a qual nós cremos. Aleluia, por isso, glória a Deus. E sabe que nós queremos e fazemos como condição, nós queremos que a nossa mente, aquilo que nós pensamos, nós queremos colocar dentro da mente de Cristo, dentro da mente de Deus. Queremos colocar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos dentro de Deus, para que Deus sinta aquilo que nós estamos sentindo. Você acha que Deus não sabe? A Bíblia diz que antes mesmo de a palavra se dirigir à boca, Deus já conhece. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele sabe, conhece, Ele vê todas as coisas, está em todos os lugares. Ele conhece, esquadrinha as profundezas do teu coração, e ainda que a tua palavra não se chegou à boca, Deus conhece. E nós queremos que o Senhor tenha a mesma condição que nós, mas em Jeremias 29:11 diz que o Senhor tem pensamentos de paz para nossas vidas e não de mal, para dar o fim que esperais, que desejais. 29:12 diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Novamente aí está mais uma condição, em Jeremias 29, versículo 12, diz: então me invocareis, e ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Uma condição de você invocar ao Senhor, você precisa ir, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Em Jeremias 29, 12 diz: então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu os ouvirei. Isso é uma condição de quê? Que você precisa invocar a Ele, você precisa se achegar a Ele, você precisa orar a Ele, e Ele vai te ouvir o seu clamor. Aleluia, glória a Deus. Versículo 13, mais uma vez uma condição: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o Deus que fez os céus e fez a terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, glorificado seja o teu nome, exaltado é o teu Santo Espírito de Deus sobre nossas vidas. Versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus sabe do teu coração. Quando você buscar de todo o coração, e me achareis, quando me invocares, orareis a mim, eu os ouvirei. Deus quer uma condição sua, um passo seu, um passo de fé,
fé, de buscar, e você vai encontrar. Aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre. E a Bíblia diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis. Então se você buscar, você vai encontrar a Deus vivo, que te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia! Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Sabe que a Bíblia nos ensina sobre esses versículos, sobre essas condições, é que nós precisamos verdadeiramente sermos um homem e uma mulher de fé, de passo, não aquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que nós estamos crendo, não naquilo que nós estamos sentindo. Não é arrepio, não é choro, não é gozo, não é alegria, mas é na verdadeira fé em Cristo Jesus, Deus, que nós cremos. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Xandarabacloria mahastoramanda xerecandalabahai nandarasuri cantarabachebe andalabahaias. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então me invocareis, ireis a mim e eu os ouvirei, buscar-me-eis e me achareis. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus de todo o teu coração, então é tempo de você buscar a Deus, de você se achegar a Deus. E seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, são as grandezas que Deus tem preparado para a sua vida. Sabe, as promessas são muito maiores para a sua vida do que você possa imaginar. As promessas são muito maiores, você deveria dar glória a Deus por isso. As promessas são muito maiores do que você possa imaginar, do que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Que Deus tem pensamentos de paz, não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que são as que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus tem uma condição especial e maravilhosa preparada para você. Sabe, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda vai chegar. Eu não sei o que você passou, mas eu acredito e creio que o melhor de Deus na minha vida ainda vai se cumprir. Sabe quando eu achei que já tinha tudo? Quando já estava tudo maravilhoso, tudo aquilo que eu tinha pedido, jejuado, orado, que eu alcancei a divina graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, fui abençoado, glória a Deus por isso. Deus falou para mim, vai falar para você: olha isso, eu tenho muito mais para a sua vida. Eu tenho muito mais para aqueles que o amam, aqueles que me buscam, aqueles que clamam a mim, aqueles que oram a mim, aqueles que meditam na minha palavra de dia e de noite. E por isso Deus nos dá uma grande promessa e nos fala em Jeremias 33:3, você não precisa abrir, mas eu vou dizer para você, em Jeremias 33:3 diz novamente uma condição. Eu estou pregando sobre a condição de você se achegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou coisas ocultas que não sabes, que você não conhece. Sabe, o pensamento de Deus é muito mais do que você possa pensar. O coração de Deus é muito maior do que o seu coração possa sentir. Por isso que Ele fala que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram. São as coisas grandes, as coisas preparadas para aqueles que o amam. Sabe, eu vou dizer algumas coisas aqui, alguns tópicos para vocês entenderem a mensagem que eu estou querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã. Alguns tópicos, preste atenção nisso, o que eu vou dizer para você. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis. Em Jeremias 29:12 diz: então me invocareis. Em Deuteronômio 28 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Em Jeremias 29:11 diz assim: que eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10,
Diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Sabe o que isso significa? Que é uma condição de o quê? Que Ele está te chamando, Ele está presente na sua vida em todo o tempo. Você que abandonou a Deus, você precisa voltar para o primeiro amor. A Bíblia diz em Apocalipse: volte para o primeiro amor, volte para as primeiras obras que você praticava, de evangelismo, de palavra, de doutrina cristã, de doutrina de Cristo, aquilo que você se converteu. Quantas vezes você não chorou, quantas vezes você não clamou, quantas vezes você não invocou? De todas elas eu creio e acredito que é verdade, que todas as vezes que você buscou a Deus, Deus te respondeu, ainda que tardou, mas Deus te respondeu. Quantas vezes Deus não te livrou da miséria, quantas vezes Deus não te livrou da pobreza? Você pode estar desempregado, sem dinheiro, com dívida financeira, mas de todas essas coisas Deus ainda te livra. Você está vivo, está de pé, tem roupa, tem comida na sua casa, tem pão, tem ovo, tem arroz com feijão, ainda assim Deus te sustenta. Talvez você não tenha um bife, um frango na sua casa, mas se tem um pouquinho de azeite na tua casa é o suficiente. Se tem um pouquinho de azeite, ainda a Bíblia diz daquela viúva que só tinha um pouquinho de azeite para fazer o seu bocado ali, seu bolinho ali para o profeta. Um pouquinho de azeite na sua casa é o suficiente para multiplicar. O que Deus quer fazer na sua vida é uma multiplicação. Você tem um pouquinho de azeite ainda no teu coração, é a unção de Deus, é o propósito de Deus, a unção na sua vida, a propósito de Deus na sua vida. Azeite no teu coração é palavra de Deus, azeite é palavra de Deus, azeite é palavra de Deus no teu coração. E não acabou, porque Deus não vai deixar acabar, não vai deixar faltar nada na sua vida. O Senhor diz, e é fiel e verdadeiro: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu creio que Jesus Cristo é o meu suficiente Salvador, e por isso eu dependo totalmente dEle, me submeto a Ele. Aleluia. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O que precisa ser mudado é uma condição, não de Deus, porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente sempre será. Não é Deus que precisa mudar, porque Deus não muda. Deus é o mesmo há centenas de séculos, desde o princípio do infinito até a eternidade, a consumação dos séculos. Ele sempre será Deus. Ainda que a Bíblia diz, ainda que as pessoas dizem, se esse mundo vai acabar, não importa, mas nós reinaremos eternamente com Ele. Jesus Cristo disse: eu vou ao Pai, eu vou aos céus e vos preparei morada. Jesus Cristo disse que todos que seguirem a Jesus Cristo, que confessarem Ele como regra de fé, terão vida e vida eterna. Ele, Jesus Cristo, nos prometeu a vida eterna. Esse mundo é passageiro. Então o que precisa ser mudado não é Deus, é você que precisa mudar. É você que precisa mudar essa situação que nós vivemos, ainda num mundo de perversidade, de tantas coisas ruins, e mundo tenebroso. Nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso coração, e nos achegarmos a Deus, nos achegarmos a Ele. Eu queria que você acompanhasse a leitura bíblica de 1 Coríntios capítulo 2, aonde onde você está. 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus veio sobre nós e Jesus Cristo disse: eu vos enviarei o Espírito para que os guie a toda a verdade. A verdade é que Ele nos exaltará sobre todas as nações da terra. Que Ele nos dá um Espírito de revelação para nós conhecermos o que? Os mistérios que estão guardados em Deus, para que o nosso propósito e o nosso fim seja agradável e perfeito nessa terra, pela vontade de Deus, ao qual Ele nos coloca uma condição de nós nos achegarmos a Ele, dependermos dEle, porque Ele guardará as nossas vidas. Que nós, como mente humana, como seres humanos, nós não entendemos as coisas de Deus, mas Deus nos revela pelo seu Espírito, que é o Espírito de poder, e a Bíblia nos diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, e não pode entendê-los porque se discernem espiritualmente. Se nós andamos, em Romanos 8 diz assim: se nós andamos em Espírito, vivemos também em Espírito. E nós precisamos andar e viver em Espírito para que os propósitos de Deus, as promessas de Deus se concretizem em nossa vida. Sabe por que você ora? Você clama, você jejua, você busca a Deus, chegue-se a Deus, para que todos os propósitos de Deus cheguem até você. Por isso que Deuteronômio diz que todas essas coisas se alcançarão. Não é você que vai atrás da bênção, mas a bênção vem até você. Quando você começa a orar, chegar-vos a Deus, você pode ter certeza que as portas se abrirão para você. Quantas vezes você pode ler lá no livro de 1 Reis, sobre a história de Davi, quantas vezes Davi mesmo não foi perseguido, Davi foi guerreiro, Davi foi rei, Davi foi destituído do seu trono, saiu da sua pátria, fugiu. A história de Davi você conhece, mas todas as vezes que Davi se lamentou pelos seus pecados, ele falou: cometi pecado, Senhor, me perdoa. Todas as vezes que Davi fugiu e falou assim: Senhor, estão me perseguindo, ainda que Davi tinha um coração puro e reto, ainda que ele não tivesse feito mal algum, ainda as pessoas estavam perseguindo ele sem ele ter feito nada, mesmo assim Davi se achegou a Deus, e a Bíblia nos promete e fala: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós, e de todas essas coisas o Senhor o livrou. Por isso diz: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e firmes para que não sabe. Jeremias 33:3 não precisa abrir, mas a Bíblia diz: clama a mim, e responder-te-ei. Eu quero ouvir a voz de Deus. E Deus vai anunciar coisas grandes e firmes que eu não sei, que eu não conheço. Deus tem pensamentos de paz. Sabe o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida? São coisas grandes e não são coisas pequenas. Deus, para você é especial para Deus. Você é especial para Deus. Você é importante para Deus, ainda que você seja o menor dos menores. A Bíblia diz que Davi mesmo, ele era o menor da sua casa. Ele era o menor dos seus irmãos. Mas Deus não olha para a estatura do homem. Deus não olha para a beleza do homem. Deus olha para o coração do homem, porque ele viu em Davi o seu coração e ele disse: é esse o homem que eu quero. Deus ele olha para a inteireza do seu coração, por isso que ele diz assim, aqui em Tiago mesmo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: purificai os vossos corações, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, chegue-se a Deus. Sabe, eu já ouvi falar muitas pessoas para que se subisse no monte. Eu vou ser sincero para vocês, eu adoraria subir no monte. Gostaria de ter essa oportunidade de subir no monte. Já ouvi pessoas falarem que subiram no monte, teve experiências tremendas e maravilhosas com o Senhor, que subiram no monte. Eu nunca tive a oportunidade de subir no monte, mas eu anseio por um dia subir ao monte para buscar a Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Talvez você não precise subir no monte para você chegar a Deus. Não é porque você subiu no monte que você vai ter experiências sobrenaturais. A Bíblia diz que você, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e a tua oração é quando o Senhor o vê, Ele conhece. Mas eu gostaria de subir no monte, porque eu quero subir o mais alto que eu puder para me achegar a Deus. Ainda que seja no meu quarto, então eu vou me humilhar o mais que eu puder para me achegar a Deus, seja no meu quarto. E se eu for subir no monte, eu quero subir correndo para me encontrar com Deus, porque eu sei que o Senhor em breve voltará, aleluia. Eu quero me achegar a Deus, e Ele dizia: chegarei a vós. Enquanto que você precisa se achegar a Deus, sabe quando você precisa de um abraço de Deus? Você precisa de um abraço do Senhor.
A Bíblia diz que no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus abraçava as pessoas. Quando as pessoas tocavam em Jesus, eles eram curados. Quando Jesus passava de cidade em cidade, havia um mover do Espírito, um mover de multidões, arrastando multidões. Jesus, pelo seu Evangelho, foi pregar o reino de Deus, o Evangelho é a palavra. Jesus, ele passava de cidade em cidade pregando o reino dos céus, e onde ele passava havia cura. Ele não tinha só o propósito de ficar andando de cidade em cidade para curar as pessoas. Não, o propósito de Deus era resgatar as pessoas das trevas, porque apareceu a grande luz. A Bíblia diz no livro de Isaías, a grande luz apareceu, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Você precisa acreditar que Jesus Cristo é quem Ele diz que Ele é. Nós precisamos chegarmos a Jesus Cristo. Ainda que esse nome tem poder, você não consegue tocar em Jesus Cristo em carne e osso. Como foi Tomé, toca aqui nas minhas feridas, toca aqui, sou eu mesmo. Mas Jesus Cristo disse para Tomé, para os seus discípulos: bem-aventurados aqueles que não me tocaram, mas creram. E a Bíblia diz que eles não viram, nem ouvidos ouviram, são os que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Deus, você não precisa ver, você precisa crer. Se você ama Deus, você não precisa sentir, você precisa crer, acreditar que a sua vida pode mudar quando você já chegar a Deus. Eu tenho certeza disso, que quando você pegar a Bíblia, você fizer um voto com você mesmo, você não precisa fazer uma promessa, você não precisa fazer uma campanha, mas eu tenho certeza disso, porque é fiel a palavra de Deus, e ela diz que nenhum tio cairá sem que tudo se cumpra. E eu quero dizer para você, se você fizer um voto, um propósito de seguir fielmente a palavra de Deus, meditando de dia e de noite, você será próspero, Deus te exaltará. A Bíblia diz: medita no livro dessa lei de dia e de noite, então fareis prosperar o teu caminho. Não temas. Sabe por quê? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. E quem foi Daniel? Daniel foi levado cativeiro lá da sua terra para a Babilônia. Foi como escravo. Daniel orava 3 vezes ao dia. E o que a Bíblia diz em Josué capítulo 1? Que se nós meditarmos de dia e de noite, fareis prosperar. E Daniel sabia disso. Como é que Daniel sabia disso? Porque ele orava 3 vezes ao dia, e Daniel saiu da sua pátria, saiu como escravo, e ele se tornou governador, se tornou presidente, ainda que era um rei ímpio, como Nabucodonosor, um rei perverso, com sua religião pagã, com seus deuses. Mesmo assim, na terra estranha, Deus fez prosperar a Josué, Deus fez prosperar a Daniel, Deus fez prosperar a todos os que seguiram, todos a eles que chegaram, todos a eles que oraram. Deus o livrou da morte, Deus o livrou do escape, Deus deu livramento, deu condição. A viúva só tinha um pouquinho de azeite, ainda tem azeite no teu coração, que é a palavra de Deus, e a sua vida pode prosperar. Para Deus nada é impossível. Você está no melhor lugar que Deus quer que você esteja. Muitas vezes você fica reclamando, mas aquela multidão tremenda, aqueles milhares de pessoas, 5.000 almas, com homens e mulheres ali. Vamos despedir essa multidão, não temos nada, não temos o que comer. O que temos? Temos aqui uns peixinhos, uns pãezinhos. E Jesus fez a multiplicação. Jesus vai multiplicar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Você precisa entrar nessa condição que a Bíblia está nos ensinando hoje aqui. Clama a mim, chegai-vos a mim, volte para mim, orais a mim, buscai-me, invoque-me, venha para mim. Eu estou aqui te esperando, diz o Senhor. Eu estou de braços estendidos. Meu braço não está encolhido que não posso salvar. Meus ouvidos não estão tampados que não possam ouvir o teu clamor, a sua invocação. A Bíblia diz: tornai o seu gozo em tristeza, o riso em pranto, humilhai-vos, chegai-vos a Deus. A Bíblia diz em 2 Crônica 7,14, 2 Crônica 7,14 diz assim: que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais uma vez eu quero falar para vocês o que? É a condição. Isso é o que? Uma condição. Você tem uma condição de hoje de chegar-vos a Deus e Ele chegará a vós. A sua vida diz assim, a sua vida pode ser mudada. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14 que se o povo de Deus, nós nos achegarmos a Ele, nos humilharmos, orarmos e buscarmos a sua face, em buscar, invocar, clamar, chegarmos a Deus, Ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Isso é fiel e é verdadeiro, é o Senhor que está falando, tudo se cumpre. Creia nisso, creia. Crer é ter fé. Fé é você não ver, mas acreditar. Fé é você não sentir, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. São as grandezas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que chegam-se a Deus. Isso é uma condição que nós precisamos nos converter dos nossos caminhos, buscar o Senhor. Ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Deus quer fazer na nossa vida coisas grandes, quer prosperar a nossa vida. Deus tem os pensamentos de paz e não de mal, nós já lemos tudo isso. Sabe o que Jesus disse? Mais uma condição para você. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Ó Deus tremendo, maravilhoso, Deus eterno. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Jesus, aleluia, glória a Deus. Mateus 11, versículo 28. Vai para o versículo 28 de Mateus 11, diz assim: Jesus diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você precisa descansar em Deus, você precisa descansar em Cristo Jesus. Ele diz em 11:28, Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Sabe, o fardo está pesado nas suas costas, na sua vida. Você precisa entregar os seus problemas, entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Chegai-vos a Deus. O que é que você tem? O pouquinho que você tem. Entregue a Deus. Entregue ao Senhor, que Ele vos exaltará sobre todas as nações da terra. Todos que estão cansados, você vive reclamando, estou cansado, estou cansado disso, cansado daquilo, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, mas em nenhum momento você murmurou, reclama para todo mundo, mas em nenhum momento você se chegou a Deus e disse: Senhor, Jesus, eu estou cansado. Quer dizer que você fala para todo mundo que está cansado, e Jesus que está bem na sua frente, no teu coração, de braços abertos, querendo tirar o seu cansaço, querendo tirar a sua dor, querendo te curar, querendo te fazer prosperar, querendo tirar o seu fardo pesado. Você fala para todo mundo e Deus só está te vendo, Jesus só está te vendo, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, e Deus está vendo que você está murmurando aqui, murmurando ali, reclamando aqui, murmurando ali, falando: estou cansado, não aguento isso, não aguento aquilo, aí, e Jesus só está ali. E a Bíblia diz: Vinde a mim todos que estáis cansados, que eu os aliviarei. Vá para Jesus agora, aleluia, vá para Jesus, que Ele vai te aliviar em nome de Jesus. Ele vai tirar o seu fardo, vai tirar os seus problemas, você vai ser sarado, você vai ser curado em nome de Jesus. Eu profetizo cura sobre a sua vida, eu profetizo prosperidade sobre a sua vida, profetizo todo o fardo que está pesado agora vai ser tirado. Entregue-se a Ele, chegue-se a Ele, e você vai ser exaltado sobre todas as nações da terra. As
pessoas que te humilharam, que pisaram sobre a sua cabeça, pisaram sobre a sua vida, aquilo que o inferno te tomou, será restituído em nome de Jesus 100 vezes mais. Eu profetizo prosperidade e longanimidade de vida sobre a sua vida. Eu profetizo as bênçãos do céu sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, essa palavra é fiel e verdadeira. E os que estão aqui, Senhor Deus, receberão de ti, Pai, porção dobrada. Senhor, em nome de Jesus. Se ainda há azeite nesse coração, Pai, essas pessoas que estão aqui com as mãos estendidas, Senhor Deus, se ainda há azeite nesses corações, que a Tua palavra, Deus, eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aplauda para Jesus, está com vergonha, eu vou aplaudir para você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus seja louvado. Aleluia! Fique de pé. Fique de pé, coloque sua Bíblia na cadeira. Você está no melhor lugar que Deus quer que você esteja. Para de murmurar, para de reclamar. Se você está com dor, você está em enfermidade, você está curado em nome de Jesus. Você precisa tomar posse disso e falar: eu estou curado, eu estou sarado. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, contra a sua vida. Tenha sabedoria. Vou dizer algumas coisas para vocês. A Bíblia diz: medita no livro dessa lei, de dia e de noite será próspero. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Vinde a mim, me invocai, buscar-me-eis, clama a mim. Vinde a mim. Então isso é uma condição. E eu quero pedir para vocês que vocês sejam sábios. Peça sabedoria, o Espírito Santo de Deus dá sabedoria para vocês. Tempo para orar, tempo para jejuar. Peça sabedoria de Deus. Sabe, eu já passei por algumas empresas que foi difícil de eu buscar a Deus. E eu aprendi algo, que não importa onde você esteja, Deus sempre estará com você. Em uma das empresas que eu trabalhei, eu tinha 15 minutos somente para tomar um lanche e voltar para o trabalho. Trabalhava às 8 horas e era 15 minutos apenas para tomar um lanche. Não dava nem tempo de ir na esquina e pedir um lanche, porque até a pessoa fazer o lanche já tinha que voltar para o trabalho. 15 minutos é o suficiente para você chegarmos a Deus. 1 minuto na presença de Deus vale mais do que 1 hora sem Deus. 1 minuto na presença de Deus vale mais do que 1 hora sem a presença de Deus. Esses 15 minutos no meu trabalho, eu ia para o banheiro, abaixava a tampa lá da privada, ficava sentada lá na privada, bem baixinho, sussurrando para ninguém escutar, muitas vezes chorando, dentro do banheiro de uma empresa, sentado na privada ali, com a tampa abaixada, buscando ao Senhor, chorando, pedindo direção de Deus. Eu vou falar para vocês que Deus me abriu as portas para uma empresa muito maior e melhor. Eu trabalhava de segunda a segunda-feira, com escala, de dia, de noite e de madrugada, e tinha 15 minutos para lanchar. Eu busquei a Deus. Não foi instantaneamente não foi assim da noite para o dia não, foi um tempo. Deus me moldando, vendo meu coração, mas me chegando a Deus, e Ele se chegará a vós. E Deus me abriu uma porta maior do que onde eu estava, trabalhar de segunda a sábado, 8 horas também por dia, mas já era de segunda a sábado, e não precisava trabalhar nem de feriados, enfim, mas trabalhava de sábado, metade do dia de sábado, mas o salário já era melhor, maior. E quando eu vi que eu recebi isso de Deus, eu entreguei para o Senhor. O meu coração falou: Senhor, o Senhor me colocou aqui, Senhor, o meu coração não está nessas coisas, está no Senhor. Tudo que o Senhor me deu é teu, Senhor. E o Senhor viu o meu coração. E ali mesmo, naquela empresa onde eu estava me prosperando, Deus me tirou da recepção, me colocou como coordenador financeiro de uma escola. Meu salário aumentou. Comecei a trabalhar de segunda a sexta, não trabalhava mais de sábado. Meu salário aumentou.
E tinha uma escola. Comecei a pregar o evangelho para o meu chefe, para o meu patrão. Falei para ele que eu era crente, que eu era cristão, e que Deus estava prosperando a minha vida, e as coisas que Deus estava me confiando estavam indo muito bem. E por causa da minha vida, Deus abençoou a vida do meu chefe, e nós estávamos com 3 escolas do Senai: São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. Lá estava eu viajando para São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, pelo menos 2 vezes por semana viajando. Meu salário aumentou novamente. Orando ao Senhor nas minhas viagens, entregando tudo ao Senhor. E Deus me prosperando, me abençoando. Sabe o que Deus fez? Aquilo que o diabo me roubou quando eu estava nas trevas. Tinha perdido uma faculdade, tinha perdido um carro, tinha perdido um emprego, mas Deus falou para mim: eu vou restituir tudo que você perdeu em dobro. E por causa do meu novo emprego, entrei na faculdade e falei: Senhor, agora estou no caminho do Senhor, eu estou no caminho das trevas. E por isso entrei na faculdade, terminei a faculdade, me formei em administração de empresas. Um amigo meu que é cristão na faculdade, no último dia da faculdade, depois de formado, ter concluído 4 anos de faculdade, um amigo meu cristão disse para mim: William, não somos administradores de homens, somos administradores do reino dos céus. Aleluia. E enfim, eu posso contar muitas coisas para vocês. E minha vida, graças a Deus, tudo que eu pedi para o Senhor tem me abençoado. Não tem nada que eu tenha pedido para o Senhor que o Senhor tenha me negado, ainda que demore um pouquinho. Mas de todas as coisas, o Senhor tem dado muito mais do que eu tenha pedido. Todas as coisas que eu pedi para Deus, Deus, eu quero isso, Deus vai lá e me dá o dobro. Espera um pouquinho. Sabe por quê? Porque quando você chega a Deus, Ele se chega a vós. E quando Deus se chegar a vós, Ele não vem de mãos vazias, Ele vem de mão cheia para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti. A Tua palavra diz: chegai-vos a Deus, e o Senhor não se chegará a nós. Pai, nós vamos a Ti, Pai, nos humilhando, Pai, clamando, orando, buscando o Senhor Deus a Ti, com nossa face, Pai, com nosso choro, Pai, com nosso pranto, Pai, com nosso clamor. Nós invocamos o Teu nome, Pai, como a Bíblia nos diz: invocar o Senhor enquanto se pode se achar, enquanto está perto, Pai. Nós pedimos a bênção, Pai, sobre nossas vidas, a prosperidade, Senhor Deus, as condições, Pai, de nós nos achegarmos a Ti, de nós nos voltarmos para o Senhor. Pai, eu creio na Tua riqueza, na Tua grandeza, Pai, no reino dos céus, em nome de Jesus, que esse nome tem poder. Nós nos achegamos a Ti, Pai. Deus, nós nos rendemos totalmente a Ti. Que essa condição, Pai, nós voltamos para o Senhor. Nos perdoa de todo pecado, nos perdoa as nossas falhas, as nossas murmurações, as nossas reclamações, Pai. Eu sei que de todas as coisas o Senhor nos livra. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E nós clamamos de Ti, Pai, o Seu nome, Pai, para nos sarar, para tirar todo o fardo pesado, tudo aquilo, Pai, que impede, Senhor, de um fluir de Deus sobre nossas vidas. Senhor, neste momento, nós entregamos o nosso coração a Jesus Cristo. Senhor, nós entregamos, Pai, tudo que está no nosso coração, na nossa mente. Nós nos achegamos a Ti, Pai, como nós estamos. Pai, estamos sujos, estamos com pecado, estamos, Senhor Deus, desta maneira que o Senhor nos vê. Mas a Tua palavra nos diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, Pai. Senhor Deus, olha como nós estamos. E como nós estamos, nós nos achegamos a Ti, Pai, desta maneira, deste modo, que eu sei que o Senhor vai mudar a nossa vida para todos sempre. Em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, a Ti, por essa ministração, por essa palavra. Deus abençoe a vida das pessoas que aqui vieram, que aqui estão, as pessoas que estão ouvindo, Pai, esse sermão, essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, aonde você estiver. E aonde você estiver, o Senhor ali estará. Você está no melhor lugar que Deus quer que você esteja. Esteja na presença de Deus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão, sua irmã. Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos buscar ao Senhor. Gostaria que você se colocasse de pé
e vamos exaltar o nome do Senhor, vamos buscar a sua face, buscar a tua glória, buscar a tua santidade, amém? Glória a Deus por isso, seja bem-vindo neste lugar, Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai querido, Santo Espírito de Deus, o Senhor está presente neste lugar, Senhor. Eu te agradeço e oro a Ti, Pai, neste momento, para que o Senhor venha ministrar, venha falar conosco, Pai, venha derramar do Teu doce e amado Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Deus, eu te glorifico, eu te exalto, Pai, a Ti pertence toda a honra, toda a glória. O Espírito Santo do Senhor esteja sobre nossas vidas, esteja sobre minha vida, Senhor. Eu te glorifico, Pai, e te exalto, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de revelação, um Deus vivo e que fala conosco, Senhor, o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será o meu Deus, em quem eu confio, a qual eu entrego o meu coração, Senhor, perante Ti neste momento, para ministrar a Tua palavra, Senhor. Deus, eu te peço, Senhor, Deus, a Tua palavra